Oi, oi, oi! Seja bem-vindo a mais um episódio do Mil Podcast. E a convidada de hoje é muito incrível. Ela simplesmente é a nutricionista mais famosa de Floripa. Estou com ela, Dani Muniz. Seja bem-vinda. Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite. Tá aqui, né? Falar do que a gente vive é sensacional. Dani, se apresenta, porque você vai se apresentar bem melhor do que eu, mas eu só quero falar uma coisinha. A Dani, ela é a minha nutricionista. Então é por isso que eu quis começar essa fase nova aqui do estúdio, trazendo vários convidados, com essa convidada super especial. Muito obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui, né? Falar, te acompanhar no teu processo também. Mas, bom, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Muniz. Eu sou filha de Catarina e Juarez, neta de João, Maria Isabel, Tomazoni e Doralina. E eu gosto de me apresentar assim porque a história que a gente carrega denota muito quem a gente é. Não quer dizer que a gente precisa repetir, né, o que foi herdado de pai e mãe, vô, os comportamentos principalmente, mas entender e acolher qual é a nossa origem, qual é o nosso chão. Então eu gosto de me apresentar assim. Sou filha única, né, de um casal que só quis ter uma filha, mulher. Então, tive muito investimento de amor, de carinho. Isso estabeleceu muito a minha relação com a alimentação. Estudei em escola pública, depois estudei em escola privada. Me formei, então, daí escolhi a nutrição como um caminho de promoção de vida. Eu acho que nutrição é pulso de vida. Me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz algumas especializações em bodybuilding, sabe? Aquela galera que trabalha com fisiculturismo. Pois é, eu fui a primeira nutricionista a me formar nisso, aqui no estado. Me formei em nutrição esportiva, me formei em comportamento alimentar, em fitoterapia, e passei uma parte também, uma outra graduação, né, digamos, que é em gastronomia, que foi onde eu tentei trazer quais alimentos que as pessoas gostam de comer, mas de uma forma saudável, aprimorar isso, porque eu comecei atendendo na casa das pessoas, né? Então, quando eu comecei a atender na casa das pessoas, eu entendi por que elas comem o que elas comem, enfim. Então, além disso, né, eu sou nutricionista em consultório online, consultório presencial em Florianópolis, São Paulo. Sou mentora de nutricionistas também. Mas eu acho que, acima de tudo, sou mulher, sou humana e estou aqui vivendo nessa jornada com todos os desafios que a gente tem na vida. Ela é uma criatura maravilhosa. E chamo todo mundo de criatura. Criatura e deusas, né? Deusas, é isso aí. E eu acho que o seu propósito de vida é muito esse, né, Dani? Porque você tem um atendimento que é muito diferenciado, você traz toda a sua bagagem, né? Eu acho você coloca muito amor, muito propósito em tudo que você faz. Eu acredito que quando a pessoa procura nutrição, né, seja o objetivo que ela tenha, ela precisa entender que a gente vai nutrir corpo físico, corpo emocional, corpo energético, corpo espiritual. Então, eu preciso entender o que isso está acontecendo na vida dela, em que nível da vida dela está isso, em que grau de importância isso está tendo para ela. Então, quando eu penso em nutrição, eu penso na nutrição desses corpos todos, né? E eu acho que é isso que eu tento no meu dia a dia, na minha rede social, trazer para as pessoas para entenderem a nutrição. Por isso que eu falo que a nutrição é pulso de vida, porque ela trabalha todos os corpos. Sim. É um estilo de vida mesmo, né? Senão vai ser uma coisa que não vai funcionar. Que a pessoa começa e daqui a pouco já volta. Tu falou agora, essa semana eu atendi uma cliente e ela falou assim pra mim, né? A gente desenhou o trabalho dela e ela voltou no primeiro acompanhamento. Ela fez a primeira consulta e voltou agora no primeira consulta depois daquele início, né? E ela falou assim, ela chegou, Dani, eu acho que eu não emagreci, ela chegou com aquela cara de derrota. E eu olhando pra ela e vendo, né? Vendo que ela emagreceu, vendo que ela tava melhor, a pele tava melhor, tudo tava melhor. E eu falei assim, senta, vamos conversar. E daí ela começou a falar, mas até quando que eu vou ter que fazer isso? Até quando que eu vou ter que segurar o carboidrato em uma ou duas? Ela foi questionando várias coisas. Daí eu falei assim, tu tá traçando isso como uma dificuldade do processo? Daí eu falei assim, não. Se tu traçar como uma dificuldade, tu não vai conseguir, porque para te se manter onde tu vai chegar, o hábito que tu vai ter que eternizar. Só que ele não pode caracterizar um sacrifício. Como algo pesado. Tem que ser um propósito. Sim. Entendeu? Tem que ser um propósito. Eu falo, é um propósito. Quando eu acordo de manhã e eu faço a escolha de repente, não comer um alimento frito de manhã ou no meu almoço ou alguma coisa, é um propósito que eu tô fazendo. Não é um sacrifício. É um propósito. E eu falei pra ela, tu não tá fazendo nada além do que precisa ser feito para ser quem tu quer ser. Tu não está fazendo nada além do que precisa ser feito para ser quem você quer ser.
Se ser quem você é ser um sacrifício, então não vale a pena. Não faz sentido. Não faz sentido. É. Então tenha propósito nisso. Sabe? Entender isso e acolher isso. Então quando tu olha aquele alimento e pensa assim, ai, que saco, eu não posso comer isso, muda o discurso. Pensa, eu não vou comer isso porque essa é a minha escolha e porque eu não comendo isso vai me levar aonde eu quero chegar. É muito mais leve. Tem que mudar a mentalidade mesmo, Tem que né? mudar a mentalidade, tem que mudar a forma como tu se comporta, a forma como tu encara e principalmente as historinhas que você conta pra você mesmo. Sim. Né? Muitas vezes os problemas das pessoas estão nisso. As historinhas que elas contam pra elas mesmas. E é isso que colocam elas ou no buraco ou tira do buraco. Sim. Isso é muito engraçado você falar de, até quando eu vou ter que fazer isso? Porque se a pessoa não tem a virada de chave, realmente é uma coisa muito pesada, né? Exato. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas que me acompanham, até familiares, amigos, que falam assim, ai lá, nossa, mas você toma isso, você come isso. Quando foi que você virou a chave e começou a correr? Sabe, assim, olham com uma certa dó, como se fosse algo difícil, mas pra mim eu tô super feliz, É prazeroso. É prazeroso. Eu descobri, assim, um estilo de vida que hoje me faz feliz, e me traz um propósito. Aquilo faz sentido pra mim. Exato. Faz sentido pra mim de manhã tomar o shot, comer a proteína. Eu faço aquilo com o maior prazer, porque eu sei que aquilo vai me dar força pra depois eu ter meu dia disposta, pra eu conseguir treinar, conseguir correr. Então, assim, não é um sacrifício. E é muito engraçado que quando a pessoa tá do outro lado, totalmente ali inflamada ali naquele universo que, né, comer errado e besteira é a única coisa que vai deixá-la feliz, olha com pena, assim, né? É que a gente chegou num momento da sociedade onde aquela pessoa que se destaca por estar cuidando de si, por estar não bebendo, por estar dormindo horas boas de sono, por estar meditando, a gente chegou num momento que isso é estranho. Porque nós viemos de muitos anos de uma sociedade adoecida. Sim. Com a Revolução Industrial, com a era da industrialização dos processos alimentares, era chique tomar um refrigerante. Era chique ir no determinado fast food. Era rico, era fino. Foi isso que a indústria vendeu. Foi isso que foi vendido pra gente na década de 80 e 90. Então, a geração que é nossa agora, de adultos, né? Falo pra mim, tô com 40 anos. É estranho pensar que aquilo que era chique é ruim. Não faz bem para a saúde. Aquele refrigerante que a gente esperava o final de semana para poder beber opa, peraí, não é mais tão legal assim. Então Sim. É estranho. É estranho. E muitas vezes as pessoas, elas projetam as frustrações delas nos comentários que elas fazem. Nossa, mas por que tá fazendo isso? Tá sofrendo? É ela que tá sofrendo por ela estar naquele corpo inflamado. Sim. Até quando você vai fazer isso? Quanto você vai emagrecer ainda? Chega? Tá bom? E é muito louco pensar que as pessoas arbitram sobre o corpo das outras. Sim. Isso é quando a pessoa tá muito distante de si mesma, a ponto de ela demandar energia para arbitrar sobre o corpo de outra pessoa. Isso é o maior distanciamento que a pessoa pode ter dela mesma. Sim. Quando você tá imersa em você mesmo e você tá envolvida com você mesmo, a única pessoa que você tá enxergando naquele momento é você. É o seu corpo. Aquilo que tá ali, pra mim, eu tô olhando a tua energia, a tua conversa, eu não tô interessado no teu corpo físico. Entende? Isso tem a ver contigo. Isso tem a ver com a gente estar bem com a gente mesmo, exatamente, né, Dani? Exatamente, é bem isso. E isso de se enxergar, olha que engraçado. O ano passado, eu lembro que quando eu vi, assim, esses posts de Instagram, as pessoas treinando, me dava maior ranço, assim, sabe? Eu ficava irritada, aquilo me irritava real. Porque é uma coisa que estava distante de ti. E era uma coisa que era uma dor, porque geralmente quando a gente se incomoda... É porque tá doendo. É porque tá doendo, né? Isso. E todo mundo que postava coisa assim na academia, tá pago e tal, eu passava correndo. Eu falava, ai, que saco, essa pessoa só posta coisa na academia. Que ridículo isso, que vida chata. Agora tá ela postando as coisas na academia e nos treinos. E eu achava legal o quê? Eu queria ficar seguindo ali quem ficava postando só coisa de bebida, só coisa de festa, porque eu tava nesse momento, né? Eu, na pandemia, eu fiquei praticamente, assim, uma alcoólatra. A única coisa que me dava feliz e tirava um pouco a minha ansiedade era beber vinho. Tu usou o vinho como uma bengala naquele momento, né? Como muitas um pessoas utilizam. E tudo vira um hábito, né? Começou, assim, pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. Acabou a pandemia.
Quer dizer, né? Continuou. E eu continuei com esse hábito. E essa coisa, assim, que eu via. Nossa, ai, a pessoa só posta coisa na... Ah, a pessoa não bebe, não é feliz. Ah, exato, essa era a minha frase. Ai, se a pessoa não bebe, não vai ser nem minha amiga. Eu era conhecida como pessoa assim, ai, lá, vamos convidar lá pra beber. Isso. E hoje eu sou conhecida como, vamos convidar... Para correr. Eu vou correr, vou fazer uma corrida com aquela maluca lá, que com certeza ela tem uma corrida pra me convidar. Isso é muito legal isso que tu falou, porque às vezes as pessoas, o que elas te procuram pelo que tu vende pra elas, né? Então, durante Sim. muito tempo, tu vendeu essa pessoa que era parceira de bebê. Né? E eu falo isso para muitas pessoas que às vezes estão no processo de emagrecimento e querem emagrecer e falam, Dani, pô, mas todo mundo me chama para comer, mas é porque isso foi a história que tu vendeu. E no primeiro momento que tu disser não, as pessoas vão te criticar. Elas Sim. vão botar o dedo na ferida. Por quê? Elas não estão erradas, não falando que tá certo ou errado, falando que você vendeu isso. Você pode reprogramar isso daí, a gente pode o tempo inteiro se reprogramar. Da mesma forma, é importante deixar claro que eu não acho... Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado das escolhas das pessoas. Sim. Eu acho que cada um escolhe a vida que quer viver. O que eu acho extremamente desagradável é uma pessoa estar vivendo uma vida e não estar feliz na vida que ela está vivendo. Especialmente feliz com ela mesma. E não ter a coragem de mudar. Eu sempre falo, todo dia que tu tem a oportunidade de pegar um medo muito grande, tu tem a oportunidade de mostrar o quanto corajoso tu é de vencer esse medo. Então, às vezes, o comodismo de estar naquela situação é mais fácil do que um pulso de mudança, né? Então, claro, cada uma tem o seu grau de evolução, de situação da jornada. Mas o que eu fico extremamente triste, realmente me entristece, é ver pessoas que estão vivendo vidas com escolhas e não felizes. Porque se tu bate no peito da escolha que tu faz e tu é feliz, perfeito, gente feliz não incomoda. Sim. É sobre isso. Essa é a nutrição que eu acredito. Né? Tá feliz contigo mesmo. Não importa se tu tá com 20%, 15% ou 25%, mas tu tá feliz, tu tá bem, tu tá sentindo bem, tá sentindo disposta. Diferente de tu tá no percentual de gordura, onde é um critério de doença. Sim. Muito cuidado com essa banalização da obesidade. É uma doença, né? E precisa ser tratada como. Então, é preciso entender isso daí, né? Entender essa situação. Ninguém vai ser igual a ninguém, porque a vida é completamente diferente. A tua vida que tu leva é diferente da minha, que é diferente dela, é diferente de todo mundo. Então, tu precisa entender isso. E a nutrição precisa acolher isso. Eu sempre falo que a nutrição é que entra na vida. Não é a vida que entra na nutrição. Exato. Né? Então, tu não vai... tem que ser fluido, senão não funciona. Sim. E essa questão da bebida, é engraçado que eu não só era conhecida como amiga, assim, que é legal pra beber, como tinha várias amigas que nem bebiam. Olha que coisa horrível. E começaram a beber Pra te acompanhar. Pra me acompanhar. Isso é muito bom. Eu converti Isso que tu várias falou é muito bom. amigas pro álcool, assim, que não bebiam. O que aconteceu, eu não sei se foi tão mais. O que tu falou é uma fala muito boa, porque a bebida e a comida, ambas trazem uma sensação de pertencimento. Sim. Eu quero pertencer àquele clã. O clã das amigas, o clã da família, o clã do clube, o clã... O que o clã do clube faz? Joga beach tênis e toma cerveja e come churrasco depois. O que o clã das amigas bebe na quinta e na sexta? O que o clã da família bebe? Sábado e domingo no churrasco. Então, tu quer participar daquele clã. A comida e a bebida, ela traz pertencimento. Sim. E é importante que tu entenda isso, porque a partir do momento que tu entende isso daí, tu começa a se apropriar disso e entende, não, eu posso pertencer sem ter o comportamento. Eu posso pertencer sem ter eu posso estar aqui com a minha família num domingo e não precisar beber se aquilo não me traz sentido. Sim. E não me traz propósito. E às vezes até numa fala com a família tu vai ter que dizer, mas vocês estão aqui porque vocês gostam de mim ou vocês gostam que eu beba com vocês? E falar, externalizar isso. É importante, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de desapegar de determinados comportamentos porque elas querem simplesmente pertencer. Nós somos seres humanos e a gente não sabe viver sozinho. Essa é a verdade. Sim. Nós não somos. A solitude é linda, se entender é maravilhoso, mas ninguém vive sozinho e ninguém evolui sozinho. Nós somos uma tribo feita para andar em manada. Então a gente quer se pertencer. Então quando tu entende que a comida traz pertencimento, a bebida traz pertencimento, opa, eu quero estar ali. Quantas vezes você aí que tá me ouvindo já não comeu, por exemplo, eu vou comer porque eu não quero desagradar. Sim. Porque eu não quero dizer não. Como que você vai na casa de alguém e você vai recusar alguma coisa que, né? Que ofensa.
que você tá fazendo. Que mal educada. E às vezes você, por exemplo, tem uma intolerância, vai na casa de uma pessoa, serve uma comida que vai te fazer mal, tu come porque tu não quer fazer com que ela se sinta mal e tu passa mal. Olha que loucura isso. Ao invés de ter uma conversa e dizer, fulano, olha só, eu não posso comer isso porque eu tenho uma intolerância, eu não vou comer, mas assim, eu tô adorando estar aqui na tua companhia, esse momento tá maravilhoso, se tiver uma outra opção eu fico, senão também tá tudo bem porque eu estou aqui para estar com vocês. Eu não vim pela comida, eu vim pela companhia, por pertencer a este ambiente. Sim. Só que as pessoas não falam, e o que elas fazem? Comem. É isso. Elas não falam, não se comunicam. Entende? Então é mais fácil, porque a alimentação traz uma comunicação. A alimentação traz uma fala. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Em junho, eu perdi minha mãe, ela faleceu. E eu estava um dia muito triste, deitado na cama, chorando. Foi a primeira vez que eu desabei. Chorei. Meu pai chegou na minha casa, né? Ele tem a chave, ele entrou, ele viu eu chorando e ele sentou no sofá. E eu estava no meu quarto e ele berrou, filha, tá tudo bem? Eu falei, pai, tô aqui, tô chorando, tô sofrendo. Daí ele falou assim, não chora, filha. Eu falei, não tem problema, pai, chorar faz parte do sofrimento. Aí ele falou assim, ah, tá. E ficou sentado lá. Filha, eu vou sair então e volto logo, tá? Eu falei, tá, beleza. Aí eu vi a porta abriu, a porta fechou, abriu de novo, ele saiu. Foi pra casa dele. Aí eu chorei. Aí desci. Quando eu desci, em cima do meu balcão da cozinha, tinha um saco de cueca virada. Aquele bolinho frito com açúcar. O que ele disse pra mim naquele momento? Com a cueca virada. Eu tô aqui contigo. Eu te amo. Tá aqui a cueca virada. Comida comunica. Sim. A comida fala. E isso era muito uma coisa da sua mãe, né? Exatamente. O comportamento da sua mãe. É o que eles têm. Muitas vezes o meu pai, ele fala eu te amo nas datas mais comemorativas, mas no dia a dia, o que ele faz? Ontem o que ele fez? Levou um saco de laranja que ele foi na feira do tiozinho. Ah, filha, comprei essa laranja que é bem docinha pra ti. Tá aqui. Isso é a forma de ele dizer, sim, eu te amo. Possivelmente a linguagem de amor dele é atos de serviço. Atos de serviço, exatamente. Relacionado à alimentação, perfeito. Né? Então, quando eu entendi isso, na minha jornada, na minha parte mental, eu comecei a entender o seguinte, que é o episódio do sagu, que eu sempre falo. Minha mãe fez sagu, eu tava fazendo promessa que eu não ia comer açúcar, promessa pessoal, e ela me mandou sagu. E ela sabia que eu não estava comendo açúcar, mas ela mandou porque minha mãe era assim, entendeu? E eu falei, mãe, não vou comer sagu, posso congelar? Não vai ficar tão bom, mas pode congelar. Tá bom, mãe, olha só, mãe, eu te amo, não vou comer sagu, mas eu te amo. Pronto, porque a minha linguagem não precisava ser aquela. Isso é importante que a gente entender a relação que a comida tem na tua vida, faz tu entender o teu comportamento perante a comida e tendo esse comportamento, a consciência, fica a tua escolha, a tua livre demanda, o que tu vai fazer com isso. Eu sempre falo, o primeiro processo da nutrição é despertar a consciência. Quem é a Laís nesse rolê da alimentação? O que para ela importa? Quais são os valores que a comida traz? O que faz sentido para a Laís? O que faz sentir a Laís? Entende? É importante que seja isso. Então, quando tu entende esse aspecto todo, a parte afetiva da comida, a parte de comportamento, a parte de pertencimento, vai entendendo. Pera, aqui sim, aqui não. Aqui faz sentido, aqui não faz. Vai ter momentos na tua vida hoje que tu vai beber. E tá tudo bem. Mas tu não vai mais beber numa terça-feira à noite sozinha em casa porque tu tá ansiosa. Isso não faz sentido. Tu vai beber porque tu tá com teu marido, num momento legal, ou tu tá num evento com uma amiga. Isso faz sentido. Agora, numa terça-feira aleatória porque tu tá ansiosa, ou porque tu merece, porque teve um dia puxado de trabalho, não vai fazer sentido. Vai ser uma bebida com uma energia não legal. Sim. Entende? Então é importante que se entenda qual a relação que estabelece com a comida. Relação. Isso é uma coisa importante. Ô Dani, e quando eu comecei esse meu processo, até que você fez, né, o plano alimentar, tudo, o que eu foquei, assim, você nunca falou pra mim sobre a bebida, que eu não poderia beber. Sim. E pra mim foi tranquilo, a mudança de alimentação, eu tava me sentindo bem, eu gostei de comer, assim, mais saudável, tudo foi tranquilo. O que foi mais difícil realmente foi a bebida, eu ainda ficava, assim, pensando, né, as pessoas mais fitness, eu via várias pessoas falando que não bebiam, eu falei, caraca, mas será que precisa tanto assim, né? Eu não vou me privar de nada, eu não vou deixar de ser feliz, eu tinha essa mentalidade. E
eu comecei o meu processo de alimentação e também na academia, que eu tava totalmente sedentária. Sim, isso ajuda bastante. E daí esse ano eu comecei a correr. E daí quando eu comecei a correr, foi uma coisa muito natural, essa coisa de Sim. diminuindo a Ninguém bebida. correr de ressaca, né? Porque, tipo, correr de ressaca é uma coisa horrorosa, é uma coisa impossível. Isso. E conforme a gente vai mudando alguns hábitos, o nosso corpo acostuma. Ele vai entendendo, né? ele vai inclusive entendendo que naquele momento ele prefere dormir do que tomar um vinho. Que vai fazer mais Exato. sentido pra ele. Eu falo uma coisa, o corpo, ele é tão inteligente, ele é Muito. tão sábio que tem inclusive cílios pra não cair areia dentro do olho. É um mecanismo perfeito, salvo algumas situações, patologia, alguma coisa. Então, quando a gente dá a sinalização correta, por menor que ela seja, a resposta dele vai ser muito boa. Porque o corpo não quer sofrer. O corpo não quer carregar gordura extra. O corpo não quer carregar retenção extra. O corpo não quer carregar inflamação. O corpo quer ficar de boas, funcionando bem com toda a parte metabólica. Então, quando tu dá uma sinalização para ele dizendo, amigo, fica aqui que vai dar tudo certo, tá em paz, ele vai. Ele vai. O que estraga o processo? O comportamento e a mentalidade. Sim. Porque daí tu coloca o teu metabolismo em risco. Tu começa a fazer hábitos que vão desenrolar de forma negativa o teu ciclo hormonal, vão atrapalhar o teu sono, vão atrapalhar a tua disposição, vai aumentar a tua ansiedade, vai te deixar mais triste. E isso tá, a alimentação tem esse poder. Então, quando tu entende, quando tu fala assim, pô, pra mim hoje é tranquilo fazer isso. É tranquilo. Por quê? Porque foi a escolha que teu corpo fez. Não, e ele é tão inteligente, igual você falou, que quando eu comecei a correr, eu sou uma pessoa ou 0 ou 1000, né? Eu não faço nada assim muito equilibrado. 880. Assim, eu sou muito intensa. E eu comecei a fazer todas as provas de corrida. Então, tinha a prova de corrida no final de semana, você não vai beber. Até porque eu tava começando, né? Eu pensava o quê? Meu Deus, eu não tenho condições de beber hoje e correr amanhã. Então, no começo, por estar muito focada e fazendo todas as provas que aparecia, eu fiquei um tempo naturalmente sem beber. Quando eu fui tentar voltar, tipo, happy hour e tal, aquilo já não fazia mais sentido e não era nem agradável, sabe? Sim. Tomava uma taça de vinho, já tinha ressaca, já tinha dor de cabeça. Falei, gente, o meu corpo desacostumou. Eu falo da minha relação que eu tenho com o álcool, é assim, via de regra eu não bebo em ambientes que não faz sentido pra mim. Por exemplo, eu adoro festa, tá? Não vou negar, eu adoro festa. Sou uma pessoa extremamente social, tenho uma vida social super agitada, tenho muito amigo, tenho rede de relacionamento, Florianópolis, São Paulo, Rio, enfim. Tô sempre viajando, gosto disso, é meu estilo de vida, adoro sair. Mas tu não vai me ver bebendo numa balada. Isso é uma coisa que não faz sentido pra mim. O que eu vou beber? Se eu tô com uma amiga no momento, minha amiga fez agora o open house da casa dela, eu vou tomar uma taça de vinho, 1, 2 taças, deu? Meu vinho rosé ali, deu, acabou, é isso. Faz sentido naquele momento para comemorar brindar aquele momento. Agora, beber assim, coisa aleatória, não faz sentido. Qualquer bebida, às vezes uma coisa ruim, não né? faz sentido pra mim, não faz sentido. Mas é o que acontece, as pessoas têm que entender, às vezes, qual é o buraco que o álcool tá tapando. Assim como qual é o buraco que a comida tá tapando. Aquele chocolate, aquela barra inteira de chocolate, que buraco que ela tá tapando? Aquela garrafa de vinho na quarta-feira, que buraco que ela tá tapando? Exatamente. O que tá acontecendo? Tudo que é um excesso, né? E agora até tô falando do teu treino, enfim, né? Tudo que ele tá num buraco. Alguma coisa tá acontecendo. Sim. Olho pro buraco, preciso entender o que tá acontecendo e faz a minha escolha, saber o que eu vou fazer com aquilo ou não. É importante entender isso. Só que o álcool e a comida, né, é muito fácil de ter acesso. Eu falo que geralmente as compulsões na mulher, elas funcionam da seguinte forma: comida, álcool, compra, sexo, droga. Normalmente nessa ordem. Nessa ordem. Pro homem é diferente, né? Mas a mulher geralmente é nessa ordem. Então, quando tu tira às vezes a comida, qual que é a tendência da pessoa? Ir pro álcool. Tu tira a comida e o álcool, compra. E assim sucessivamente. Então, assim, tem que cuidar para a gente entender, quando a gente trabalha com isso, já trazer esse suporte também, para entender o que vai acontecer, né, dentro dessa logística. E quando eu falo ali comida, eu falo do hábito de vida, do treino, de tudo, né? Então, tentar entender essa logística que acontece, né? Então, é importante. Quando a gente pensa em botar o olhar pro buraco, é ver o que ele te apresenta, né? Só que muitas pessoas não querem, né? Não querem olhar pro buraco. É difícil, né? É difícil, dói, né? Dói. A gente não quer passar dor, né? A gente não quer passar dor. Então, mas eu falo que é um processo fantástico de autoconhecimento. Tu olhar ali,
ver qual que é a tua sombra, qual que é a tua luz e te abraçar por completo. Né? E a alimentação, eu acho que eu uso ela como uma ferramenta de autoconhecimento, porque tu começa a entender, tá, mas por que na casa da minha mãe eu não consigo dizer não pro pudim que ela faz? Por que na casa da minha tia ela faz aquilo e daí ela serve à tarde cuca com doce de leite e rosca de polvilho e à noite ela serve carreteiro e não sei o que, e eu como e não consigo dizer não? Por quê? O que tem ali? O que acontece? Porque começa a perceber a alimentação, tu começa a perceber os teus próprios comportamentos. Por que eu como uma barra de chocolate inteira? Por que eu como todo... Por que eu falo que eu preciso de um doce depois do almoço todos os dias? Por quê? Por quê? Por quê? É isso. A alimentação, ela traz vários porquês. E quando tu começar a avaliar, tu vai começar a entender sobre ti mesma. Autoconhecimento, né? Exatamente. Será que eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer? Isso é fome que eu tô sentindo agora ou é vontade de comer? Ou é uma irritação que eu tô? Eu briguei com meu amigo, com a minha amiga. Daí eu como. Não, peraí. Se eu briguei, eu tenho que resolver aquele BO. A comida não vai resolver. Ela vai trazer outro problema naquele momento. Então, entender isso. Aí, como tu fala, as pessoas não querem botar a luz na sombra. Mas é só assim que a gente consegue se acolher por completo. Eu falo que os hábitos alimentares, as escolhas alimentares, a forma como você se comporta é sim uma forma de como você é. Sim. É sim. É sim. Então, se tu tá acima do teu peso, né, com sobrepeso, sofrendo aí com tanto com a imagem corporal como questões de saúde, uma resistência à insulina, uma pressão mais alta, dificuldade de sono, o intestino não funciona, a pele tá feia, enfim, uma série de coisas que pode vir da alimentação, provavelmente outras coisas estão acontecendo ali. O externo, às vezes, é só uma situação que já veio à tona, né? Essa semana eu atendi uma mulher que ela falou assim, ela engordou 10 quilos. E eu perguntei pra ela, tu percebeu tu engordando no processo? Ela assim, não, Dani, eu não percebi. Quando eu vi, eu tava com 10 quilos. Porque eu tava trabalhando em casa de home office agora, mesmo assim, o home office ficou depois da pandemia. Eu só usava calça de moletom e roupas assim mais largas. E do nada fui pegar uma calça jeans e eu falei, meu Deus, peraí, o que aconteceu? Falei, atenção. Atenção ao seu processo, atenção a você mesmo. A gente vive num mundo que o tempo todo quer nos tirar a atenção de nós mesmos. É o celular, é o computador, a rede de relacionamento, enfim, é tudo. Então, aquele momento da alimentação, volte a atenção para você mesmo. O que eu tô comendo, por que eu tô comendo, quanto eu tô comendo, qual é o sentido disso aqui? É uma mini reflexão rápida, que vai te tomar 3, 4 minutos no máximo. Para uma coisa tão importante que é se nutrir. Sim. Entende? Qual o sentido disso aqui? Você gravou um vídeo que eu achei muito legal, que da frustração, né? Uhum. Hoje eu briguei no meu trabalho, hoje o meu cliente me encheu o saco, vou comer, vou descontar. Se todo o problema que a gente tiver, a gente for resolver com a comida, imagina, a gente vai estar causando uma série de situações. Uma série de outras situações. Então, assim, como resolve o problema? Resolvendo o problema. Tô estressada. Como você sempre fala, vai se cuidar, liga uma vela, vai fazer uma massagem. E uma coisa bem importante, Laís, é assim, é as pessoas entenderem que muitas pessoas, a única fonte de prazer que elas têm, de fácil acesso, é a alimentação. Sim. O nosso papel, enquanto nutricionista, que a gente trabalha, eu falo, a gente é um guia, né, da estratégia, da situação toda, porque grande parte das pessoas, ou seja, aliás, a maior parte das pessoas sabe que comer determinadas coisas e os hábitos que elas têm não levam elas ao sucesso com elas mesmas. Elas sabem. O segredo do nutricionista é entender por que elas não estão fazendo aquilo. Então, quando tu entende que uma pessoa, o grande prazer da vida dela é comer, e talvez a única forma fácil acesso e gratuita, né, digamos assim, que ela tenha é a comida, tu precisa começar a trabalhar com ela outras fontes de prazer. O que mais a gente pode trabalhar na tua rotina que vai te dar prazer? Gosta de passear com o teu cachorro? Então, quando vier aquela vontade de comer aquela barra de chocolate, para. Tô com vontade de comer uma barra inteira de chocolate. Que outra coisa me dá prazer? Quero passear com o meu cachorro. Vai passear com o cachorro, volta. Eu tenho certeza absoluta que vai te comer meia barra e não uma inteira. Ou um terço. O que mais dá prazer? Vou ouvir uma música, vou escrever, vou criar outras situações, vou pro treino, vou caminhar. Começa a criar outras coisas
que façam sentido. E nessa mesma história que tu falou como a lei do merecimento, né? De, eu mereço porque eu fiz aquilo, eu mereço. Começar a criar merecimentos que façam sentido para você. Que traz sentido. Pô, tive um dia cansativo de trabalho, puxado pra cá. Eu mereço um escalda-pés. Sim. E que traga um conforto real, né? Isso, Porque exato. a comida, o álcool, você vai fazer aquilo ali, mas depois talvez você vai se sentir mal. Então é um falso conforto, né? Eu tô muito cansado hoje, vai dormir mais cedo. Ouve um mantra, ouve um passe, ouve alguma coisa e vai dormir mais cedo. Bota uma frequência e vai dormir mais cedo. Se tá cansado, precisa descansar. Sim. É isso. Isso, né? que você falou de que para algumas pessoas a comida realmente a única coisa que dá prazer é uma coisa muito forte. Tava conversando com uma amiga esses dias que tá bem feliz com o corpo, né? Enfim, e daí, falando de várias coisas, eu perguntei, mas o que te faz bem? Ela tava num dia meio que em crise, assim, existencial, reclamando de tudo, da vida, mal. Eu falei, tá, mas o que te dá prazer hoje? O que você faz por você? Sim. Que não tem nada a ver com relacionamento, com outras pessoas. O que você faz por você que te deixa bem, que te faz feliz? Daí ela falou assim, comer e trabalhar. Eu falei assim, meu Deus, mas ela tá muito infeliz, né? Tipo assim, comer e trabalhar, isso não são coisas que a gente faz por a gente mesmo, eu pensei. E tu pode perguntar pra essa mesma pessoa qual atividade de lazer pra ela, às vezes ela não vai ter. Exato. Qual atividade de lazer que tu faz? Se tu permite descansar, teu final de semana, o que tu faz? O que te dá prazer? A pessoa às vezes nem sabe o que dá prazer pra ela. Não sabe. Porque ela desativou essa atenção. Entende? E a nutrição, eu acredito que a nutrição, ela mexe com isso. Ela começa a entender aquilo ali. Tá, mas espera aí. Se eu tô isso aqui me traz prazer, essa comida, ou não me traz? Ela me traz satisfação, ela não me traz? Ela me traz propósito, não me traz? O que acontece? O que mais que tem além disso? Né? Eu acho importante ter essa relação. Sim. Dani, entrando agora um pouco nessa parte das pessoas que você atende, né? Anos de consultório aí, muitos clientes, até para poder pegar um pouquinho dessa sua bagagem. Qual seria a maior dor das mulheres que não conseguem emagrecer? Qual que é o ponto, assim, que a grande maioria que vai no consultório sempre fala? Sempre fala. Eu acho que a mulher, ela é uma... A mulher é diferente, né? O homem caça, a mulher seduz, né? Então, a mulher atrai. A mulher, ela... O comportamento feminino, ela estar aqui parada, eu estou atraindo, eu não estou caçando, eu não estou indo atrás, não estou... Pra nada. Pra nada. A mulher atrai. E quando ela tem a maior dor dela, quando ela tá longe do físico, que ela se sente bem, ela não se sente atrativa pra nada. Atrativa, eu não tô falando de caráter sexual, mas tô falando atrativa de bem-estar com ela mesma, de segurança com os filhos, de confiança no trabalho, de confiança no relacionamento. Eu acredito que a grande dor da mulher, quando ela não consegue, ela não consegue crer nela mesma. É muito forte a relação que a mulher estabelece com a imagem que ela tem dela mesma. É muito forte. Então, eu acho que uma dor é essa ausência de identidade. Eu acho que isso é o que leva grande parte dos adoecimentos, né, de emocional, de alma, de espírito da mulher, quando ela perde a identidade. Quando a mulher se olha no espelho e não consegue se reconhecer, isso é uma perda de identidade. É a maior dor que eu acho que eu vejo nesses processos de emagrecimento. E já vou puxar um gancho, Laís, aproveitando que tu falou isso, que muitas mulheres, ou muitos homens também, mas vamos aqui, estamos falando de mulher, é o efeito de emagreço, engordo, emagreço, engordo, emagreço, engordo. Eu vou pela mesma linha, perda de identidade. Então, tu não consegue, às vezes, chegar naquela pessoa que de fato tu és. Então, acho que é super importante trazer esse bem-estar consigo mesma e gostar do corpo que você habita, né? Sim. É ele que te leva para todos os lados. Meu Deus, é maravilhoso, né? Você tá... Eu falo, o mundo pode estar despencando lá fora, caindo, mas tu tá bem contigo mesmo, tu tem força e coragem para abrir a janela, botar a tua roupa de viver e sair pro teu dia. Né? Sim. Então é isso. Eu acho que é muito sobre isso. E também, aproveitando essa sua bagagem, a questão da dificuldade de mudar, de ter essa virada de chave de acordo com o ambiente familiar. Por exemplo, é bem mais fácil para uma mulher solteira do que para uma mãe, talvez, com filho, com marido, ter toda essa... A gente sempre fala que o ambiente, a ambiência, né, que tu convive, ela denota muito sobre
os teus comportamentos, as tuas realidades, as tuas escolhas. Eu sempre pergunto, é uma das minhas primeiras perguntas lá no meu inquérito alimentar, Sim. com quem que tu mora, e se a pessoa que tu mora, ela te ajuda, Quem ela que te atrapalha, cozinha. isso, quem cozinha, ela te ajuda, ela te atrapalha, ou ela é neutra no teu processo de emagrecimento. E tu sabe o que é muito crazy, muito louco? É pensar que muitas mulheres que vão ao meu consultório, as pessoas que convivem com elas não sabem que elas estão lá consultando. Ah, é? É muito comum as pessoas não falarem. Por quê? Daí tu já vê. Porque talvez naquele ambiente exista o interesse que aquela mulher não emagreça. A gente vai entrar num buraco bem profundo. Mas existe sim um interesse, às vezes do cônjuge, que a mulher não emagreça. Ou vice-versa. Ou que o homem não emagreça. Entende? Então, eu sempre pergunto, tá, mas a pessoa que convive contigo, ela sabe que tu tá aqui, ela sabe que tu tá disposta a isso, ela te ajuda, ela te atrapalha. Não, ela me ajuda a sabotar, ela compra um monte de coisa, né. E eu Nossa. gosto de entender isso, por quê? Porque é o que eu falo, o motivo pelo qual você escolhe emagrecer tem que ser muito importante. Importante a nível de mudar de vida. Por quê? Porque esse caminho, por mais mãos que você tenha dado, é muito você com você mesmo, é muita conversa diária com você mesmo, você entender isso. Eu, na minha opinião e na minha experiência, Laís, como eu atendo tanto pessoas que estão com família, casados, que moram com amigos e tal, e muitas pessoas hoje, né, a gente tá vendo um mundo onde as pessoas estão ficando mais sozinhas, Uhum. eu vejo que não existe dificuldade maior em nenhum dos nichos. Tá. A maior dificuldade é realmente da criatura que ainda não botou isso como uma das escolhas prioritárias da vida. Tipo, 100% de certeza. Ela, assim, ela quer, mas tem uma série de situações que envolvem o não querer. Então, vou dar um exemplo, né? Tem muitas pessoas que passaram traumas na infância, passaram traumas que ser gorda, vou usar essa palavra bem esdrúxula, estar acima do peso, mantém ela longe de uma situação de risco. Tem muitas pessoas que escolhem e não conseguem tratar o emagrecimento ou emagrecer, por quê? Porque em algum momento a magreza foi uma dor. Por exemplo, vou dar um exemplo que é bem comum. Ela nasceu numa família onde a mãe sempre foi acima do peso. Certo. A mãe sempre foi acima do peso. A mãe sempre tentou emagrecer, mas nunca de fato conseguiu. Existe uma hierarquia inconsciente onde eu não vou ser mais que a minha mãe. A repetição de padrão. Eu não vou ser mais que a minha mãe não conseguiu. E ela sofreu com isso. A magreza é sofrimento. Vou ficar do jeito que eu tô e vou continuar vivendo aquele efeito de manada. Então, assim, entender os motivos pelos quais... eu sempre falo para minhas clientes, principalmente os clientes também, né? Hoje tem muito homem buscando se cuidar. Antes era assim, né? A mulher começava e ela puxava o marido, puxava o namorado, vinham depois. Hoje já não. Hoje, muitas vezes, os homens tomam a frente desse autocuidado, que eu acho fabuloso. Porque o homem tem o papel de cuidar, né? Sim. Sim. Então, aí a mulher chega lá e começa a entender naquele processo, e eu pergunto para ela o seguinte: o que de fato, qual é o motivo que te impede de ser magra? Por que ser magra é ruim? Não, Dani, mas ser magra é bom. Não é tão bom assim para ti. Porque se fosse muito bom, tu já tinha chegado lá. Tu precisa entender qual é a dor que a magreza traz. Você só consegue, de fato, emagrecer quando você entende que a magreza, aquela dor, você já passou por ela e ela te traz uma felicidade. Às vezes é o sonho que foi vendido da magreza. Foi vendido aquele sonho. Mas quando tu volta pra tua realidade, pra tua vivência, pra tua história, a magreza tem uma dor lá na infância. Foi uma palavra, às vezes, que tu disse. Ai, olha lá, ela perna fina, não sei o quê, a criança era magra e sofria muito bullying e não sei, e tudo isso. Eu atendi uma cliente essa semana que ela tá num processo de emagrecimento, ela ainda está acima do peso, realmente acima do peso, e a mãe dela veio do interior pra cá e tá na casa dela. Ela foi na consulta essa semana. E ela falando tal, e ela já era um caso que, junto com a psicóloga dela, a gente já tinha diagnosticado que para o emagrecimento dela, quanto mais distante da casa da mãe, melhor, né? Certo.
E como ela ia muitas vezes, toda semana, a gente começou a fazer ela visualizar algumas coisas, junto com a terapia. E ela começou a ir a cada 3 semanas, foi de fato quando ela conseguiu emagrecer, né? E aí ela falou, a mãe dela veio agora pra casa dela e ela tá no processo de emagrecimento, e ela não está magra ainda, do jeito que ela poderia estar, né, o processo dela. E a mãe olhou pra ela e falou assim, meu Deus, que magrela, vai ficar doente. Essa é a crença da mãe, é a história da mãe, não é a história dela. Mas naquele momento, qual é a primeira coisa que acontece no subconsciente dela? A pessoa que eu mais valido na vida, a pessoa que eu mais coloco no pedestal, que é minha mãe, veio dizer pra mim que ser magra é ser doente. Naquele momento, tem uma crença, imagina ela com 40 anos, há 40 anos ouvindo isso, existe uma crença ali de que ser magra é ser doente. Enquanto ela não quebrar essa crença, ela não vai conseguir emagrecer. Então, é sobre isso. Né? Então, se fosse uma coisa tão simples, se fosse dieta, força, fé e foco, se fosse força, fé e foco, que é o que se vende por aí, estava todo mundo magro. Nós não estávamos vivendo uma pandemia, epidemia, um caos de obesidade no mundo. E provavelmente essa mãe deve ser gorda, né? Acima do peso. Está realmente acima do peso, entende? Então, é preciso entender as origens das pessoas para entender o que levou elas hoje a estar assim como elas estão, validar a história, em nenhum momento se sentir frustrada. Ai, meu Deus do céu, eu não consegui, passei a vida inteira. Quando a pessoa chega no meu consultório, ela olha para mim e fala assim, Dani, tu é minha última esperança. Eu passei a vida inteira tentando emagrecer. Tu é minha última esperança. Eu falei, tu passou a vida inteira fazendo estratégias erradas, buscando um objetivo de não estava tão claro. Sim. Não se frustre por isso. Valide. Agora, tu vai passar daqui para frente uma vida entendendo os motivos pelos quais tu não conseguiu, acolhendo esses momentos e criando estratégias comportamentais que te levem ao sucesso. Então, tu não pode dizer... E eu sempre falo, eu não sou a tua última esperança. É tu. Sim, é até pesado isso, né? O poder tá contigo. O poder tá contigo. Eu sou um norte aqui, vou te dar as mãos, a gente vai acertando e tropeçando, acertando, e tá tudo bem. Mas entenda que tu precisa entender os motivos pelos quais não deu certo antes. Sim. Tem uma frase, Laís, que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte. Se você tem um objetivo, que seja emagrecer, seja fazer as pazes com o seu corpo, ou seja ele qual for, e você não alcançou, não troque o objetivo, troque as estratégias. O que você fez para não chegar no seu objetivo foram estratégias erradas. E no processo de emagrecimento, de encontrar a felicidade no seu corpo físico, é isso. É você criar estratégias que façam você chegar no objetivo. Se você não chegou, não troque o objetivo. Troque as estratégias. As estratégias. Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com história, né? Por exemplo, esse caso que você falou da paciente, da mãe... Cada um tem uma história. Provavelmente essa mãe, ela fala, ai, tá magrela, não sei o quê. Não é porque ela quer o pior, é que aquilo é o que ela aprendeu. Ela realmente acha que, tipo assim, não faz sentido a pessoa emagrecer, ser diferente daquele padrão que talvez ela foi a vida toda, né? Exatamente. Eu passei por isso, principalmente com pessoas mais velhas, sogra, tia. Minha mãe não, que a minha mãe, ela é muito moderna, mas... de as pessoas ficarem realmente falando isso. Ai, meu Deus, tá magra, nossa, tá feia, nossa, perdeu a bunda, perdeu a coxa. Só que assim, quando a gente tá bem, quando aquilo faz realmente sentido, é uma coisa que não afeta. Você escuta, daí você olha a pessoa e fala assim, tá, ela tá me criticando do sofá. Uma pessoa sedentária, que come tudo errado. Com certeza, a saúde não tá legal. Então, é uma coisa assim... E essa construção da autoestima e da autovalidação e da autoconfiança, eu falo isso principalmente para mulheres, né? Mas tem muitos homens que eu também trabalho essa parte. É uma construção familiar, né? Que vem da história da tua vida. Se tu chegar nos 30 anos, 40 anos, 20 e poucos anos, e tu não teve essa base, tu vai ter que começar a cavar e construir. De tu, por exemplo, chegar numa mesa e as pessoas te criticarem porque tu tá magra, porque tu não está bebendo e tu não se ofender com aquilo e tu não achar que aquilo é uma coisa ruim. Porque independente do que seja o que vão dizer de você. Isso é uma construção. E nós vivemos numa sociedade que construi pouco a autoestima das pessoas. Porque o julgamento é muito exacerbado.
né? É muito exacerbado. Então, a gente vem numa era de muito fora e pouco dentro, né? Muito externo e pouco interno. Tá mudando, eu vejo que tá mudando. Mas então, quando tem essa situação, essa realidade, a construção da autoestima, da autoconfiança, parte muito da tua própria validação, da tua conversa interna que tu tem contigo mesmo. Tem pessoas que vieram de lares onde nada era bom. Estudava, tirava 9. Por que não tirou 10? Sim. Tirava 10. Por que não tirou 10 e ganhou o certificado de melhor da turma? Pô, nunca tava bom. Nada tava bom. A pessoa fazia... É uma pessoa que ela vai crescer e ela pode chegar a 15% de gordura e não se achar boa. E não tá feliz. Para vocês entenderem que a felicidade do corpo físico não tem a ver tanto com o número da balança ou percentual de gordura. Isso é um parâmetro. Tem a ver com a sensação de você se sentir bem com o corpo que você habita. Sim. Entende? Isso é importante. Isso é importante. Isso vai de história. Tu precisa entender. Quando aquela pessoa senta ali no teu consultório e ela conta aquela história, aquela narrativa, quando passa de um bom tempo perguntando da família, tem irmão, não tem irmão, se dá bem com o irmão, não se dá bem com o irmão, é para entender por que aquele contexto está formado, por que aquela situação física aconteceu. Outro caso bem comum, tem uma família, 2 irmãos, ou irmãs, enfim. Um só deu problema. Irmão problema. Aquele que só aprontou, não tem renda, o pai sustenta, não tô falando que tá certo, tá errado, tô falando que existe, né? A outra se virou, fez tudo, deu certo, profissionalmente tá top. Só que esse aqui que só deu problema e o pai sustenta, ele é magro. O outro que se virou, fez, aconteceu, tá acima do peso. O que existe no inconsciente, muitas vezes, de irmãos? Se eu for tudo que eu sou e ainda for magro, o que sobra pro meu irmão que tá lá, que é magro? Então, deixa eu ficar assim um pouquinho acima do peso pra gente ficar mais ou menos no mesmo nível, equilibrado. Dani nunca tinha pensado sobre isso. Acontece demais. Sério? Em famílias onde tem, principalmente se são 2 irmãs, 3 irmãs, alguma coisa assim. Tem bastante. A irmã mais velha vem com ser o exemplo, né? Ser o exemplo. A irmã mais velha é que tem mais, o pai tem mais apreço. Então, ela é o exemplo, ela não pode falhar, ela não pode... E, às vezes, nessa pressão, ela acaba ganhando mais peso para ser forte e sustentar tudo, se for preciso. Mulher tem muito disso, eu tenho que ser forte para aguentar o mundo. Será que ser forte para aguentar o mundo, eu ser magrela, vou aguentar toda essa carga que o mundo me deu? Será que eu vou aguentar essa carga que o mundo me deu? Sei lá, de sair de casa, meu pai abandonou minha mãe, enfim, vários rolês. Será que eu vou aguentar sendo magra tudo isso? Hoje eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu marido, eu cuido da meu filho, eu cuido de todo mundo. Será que se eu magra eu aguento isso? Porque eu fui ensinada que a mulher, lá na minha infância, a minha mulher forte é aquela mulher parruda. Então existe essa crença. Existe. Então a gente tem que entender em que nível que a criatura está pra gente saber para onde a gente vai começar a trabalhar a nutrição dela. É mais ou menos isso por aí. Vou dar um exemplo até engraçado disso que você falou, de crença, assim, principalmente das pessoas mais antigas. Vou contar uma coisa íntima da família. Que a minha sogra... Histórias de família. A minha sogra, a gente adora falar da sogra, né? Isso. A minha sogra, ela tem tanta essa visão de corpo que os cachorrinhos dela são obesos, né? Uhum. E o meu cachorro sempre foi fitness. A gente sempre fala que o Jack, ele tem 12 anos e ele nunca... Passou nenhum perrengue. Ele nunca mudou o peso. Ele pesa 4.600 desde sempre, desde quando ele é um bebezinho, né? Uhum. E a minha sogra recentemente levou os cachorrinhos no veterinário e precisa emagrecer os cachorros, não tão bem e tal. E tá um sofrimento muito grande, porque ela acha que dar comida pros cachorros a mais do que eles precisam amor. É amor. E eles pedem, né? Eles pedem, né? E a última, assim, que a gente ficou até rindo, né? Eu e o Cadu, não tem o que fazer, né? A não ser rir. Ela falou que o Jack... A conclusão que ela chegou, que o Jack é o que mais come, porém é o estilo do Jack, assim. O biotipo. É o biotipo. Por isso que o Jack não... Só que o Jack só come ração, né? A gente dá a porção certinha, sempre a mesma ração. A gente não fica trocando de ração. E uma outra coisa engraçada que ela fala, o Jack, ele tem alguns problemas ortopédicos, desde pequenininho. Sim. É coisa genética. O pai já teve e tal, e dela relaciona ao peso. Ela fala assim, não, o Jack é muito magrinho. É
Por isso que ele é Não todo sustenta. dolorido, ele não se sustenta, ele é fraco, falta vitamina no Jack, né? Então, isso. assim, tem que justificar os Exatamente. cachorrinhos dela serem obesos, porque eles são obesos, né? Sim. Pra ela é uma... Pra ela é, realmente, assim, E é uma obesidade dor fazer é uma eles... coisa... É uma dor botar eles pra emagrecer, né? É. Eles vão sofrer, que tem aquela história do sofrimento, vão sofrer, vai ser doloroso. E isso é uma construção de como foi. E como a nutrição é uma ciência muito moderna, né? Não é uma coisa de muitos anos atrás. Então, ela veio para tratar doentes em hospital. Então, a nutrição surgiu para tratar doentes em hospital, acamados. Então, ela veio muito com essa ideia de sofrimento. A nutrição, ela mudou de uns anos para cá, depois dos anos 90, por aí, sabe? Mas até então, ela era a ideia de trabalhar com doença e não com saúde. E hoje a gente trabalha com saúde. Né? Então, entender isso ficou muito marcado nessa geração, né? Na geração dos nossos pais, né? Dos nossos avós, que tipo assim, não, mas é para tratar doente. Não é, é para promover saúde. Sim. Ô Dani, mudando um pouquinho de assunto, entrando num assunto um pouco mais polêmico, existe um movimento na internet de romantizar a obesidade, que é uma coisa assim que eu acho horrorosa. Horrorosa. Não tenho problema nenhum em dizer que, sabe, alguns perfis, alguns influenciadores, eu não sei como tem coragem de incentivar realmente as pessoas a não terem saúde, assim, pra mim é quase um crime, sabe? Teve um caso até de um blogueiro, acho que americano, um casal que eles comeram por não sei quantos dias, muita comida, e eles, tipo, engordaram muito, assim, e documentando, sabe, assim, uma coisa bizarra, passando isso pra principalmente adolescente, que é mais o perfil, sabe? Sim. E o que você acha? Eu acho assim, primeira coisa, quando a gente pensa nas pessoas que trabalham com internet, com influenciadores, tem que ter muito cuidado no que a gente coloca ali. Na internet, tu é o que tu quiser, né? Tu pode montar o personagem que tu quiser. Eu tenho muitas pessoas que eu já atendi que romantizavam a obesidade em forma pública e estão lá no meu consultório querendo emagrecer. Sim. Não posso citar nomes, né, por uma questão muito ética. Mas o que acontece? A obesidade, enquanto obesidade, ela é uma doença, ela é uma patologia, ela tem que ser tratada como tal, com uma equipe interdisciplinar, né, médico, nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, fisioterapeuta em muitos casos, né, psiquiatra, algumas especialidades médicas, e tem que ser encarado dessa forma, né? Eu acredito que esse movimento é um movimento que tende a perder força nos próximos anos, porque a gente vem crescendo muito essa questão de a importância de você estar bem com você mesmo, né? E é muito difícil uma pessoa estar bem com ela mesma, não estando com as suas funções de vidas super legais. Por exemplo, não consegue ir na padaria a 200 metros caminhando, né? Como acontece nos casos de obesidades mais severas, não consegue precisa de ajuda para ir no banheiro, precisa de ajuda para tomar banho. Ninguém é feliz assim. Então, existe esse movimento, eu acho que ele existe, ele é real, mas eu acho que é uma coisa que eu torço muito para que perca força, porque é a mesma forma que a gente começar a exaltar a magreza extrema. Sim. A magreza extrema é uma patologia, a anorexia é uma doença. Então, se a gente começar também a exacerbar isso, também está equivocado. Né? O que é? Existem parâmetros, existem números, existem seres humanos por trás disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em romantizar o que precisa ser resolvido com posicionamento, né? Perfeito. É isso. Bom, você acabou de lançar o quê? Então, durante esse tempo todo que eu trabalhei, né, me formei, comecei a entender sobre comportamento humano, eu resolvi fazer uma entrega, né, diferente. Eu acabei gravando um curso, né, Emagrecendo com Dani Muniz, onde eu trago todo o meu método de emagrecimento, passando muito por isso que a gente conversou, na parte de comportamento, de cardápios, a parte de treinamento, né? Tem o profissional de educação física que fez a parte, tem o médico também que está fazendo a parte. Bruno, Thelmo, obrigado pela contribuição de vocês. E entender essa situação, porque eu, de fato, defendo que o emagrecer é possível, viver uma vida de paz com o seu corpo físico é possível e sustentável. E através desse curso, né, com diversos módulos, está super completo, eu consegui fazer essa entrega. Eu acho que é o meu grande lançamento, assim, sabe? Para quê? Para pessoas, para conseguir chegar a mais pessoas. São as pessoas que não conseguem chegar no meu consultório por N motivos, várias situações, mas querem ter acesso
ao meu método, querem ter acesso à forma como eu encaro a nutrição, a forma como eu vivo a nutrição na minha rede social. Todos os dias eu tô ali falando sobre isso. E eu realmente acho que é isso, o corpo atinge o que a mente acredita, né? Então, quando tu acredita que ser magro faz parte da sua identidade, estar bem com o seu corpo físico faz parte da sua identidade, você consegue alcançar. Sim. Você consegue chegar. Você consegue ter essa realidade. Então, nesse curso, né, eu fiz essa entrega completa. São milhares de módulos, milhares de conteúdos, muitos vídeos, muitas coisas para justamente falar, para você se entender, principalmente naquilo que eu falei. Quem é você? Né? Quais são os comportamentos que você tem? Qual é a forma que você se alimenta? Por que você se alimenta? E como é que você faz o gerenciamento de um cardápio? Como é que você faz o gerenciamento de um final de semana? Que tem toda semana. Precisa entender isso. Você não pode ser uma pessoa de segunda a sexta e de sexta a domingo outra. Já é difícil pra caramba ser uma pessoa só. Imagina ser duas. Né? Então, eu trouxe isso nesse curso porque justamente está muito alinhado com o meu propósito. Porque eu acho o seguinte, Laís, eu acho que a pessoa que está bem com ela mesma e ela é feliz, ela não incomoda. E a gente precisa de um mundo de pessoas que estejam felizes com elas mesmas, porque essas pessoas são as que têm o pulso, coragem, vontade de criar coisas diferentes e mudar o que precisa ser mudado. Eu acredito nisso, né? Então, tá muito alinhado com o meu propósito desse curso e tá um material incrível, assim, sabe? Todo mundo que já tá participando, tá super elogiando, os feedbacks são super positivos. Eu vejo aquela pessoa que era sedentária, que não fazia nada, né? Começou a fazer o curso e já tá se mexendo, que tá indo passear com o cachorro, que tá indo no final de semana dar uma caminhada na praia, dar uma caminhada ao redor da quadra, lá no interior, né? Dar caminhada ao redor da quadra. Só isso já está muito alinhado com o meu propósito. Por quê? Todo dia quando eu acordo de manhã, eu tenho uma intenção para o meu dia. Eu quero fazer uma pessoa despertar para o autocuidado. Então, dessa forma, quando eu trouxe esse curso, eu consigo levar o meu propósito a mais pessoas. Aquelas pessoas que às vezes não estão conseguindo sentar a bunda ali no meu consultório, não estão conseguindo fazer o atendimento online, mas tem acesso à minha metodologia. E eu gosto de falar que o seu curso, eu gosto de chamar Programa Dani Muniz, né? E você trouxe os 3 pilares, que é o que você trabalha em consultório, né? Eu, como sua cliente, sei que realmente você colocou ali o que você acredita, né? Que daí você trouxe um personal, né? Um educador físico para falar da parte de exercício. Trouxe um médico, né? Para falar muito da parte da mente, que foi o que a gente falou aqui no podcast Porque muitas vezes as pessoas elas têm ansiedade, têm depressão, elas têm esse diagnóstico real e não conseguem, e isso atrapalha o processo de emagrecimento por uma dificuldade de compreensão do diagnóstico e de lidar com o diagnóstico. Então, quando o Bruno veio trazer a fala dele para entender sobre isso, é justamente para você conseguir, não, tem caminho. Sim, tem solução. Tem solução. Mesmo eu tendo um transtorno de ansiedade generalizado, eu consigo emagrecer. Mesmo eu estando no estado depressivo, eu consigo emagrecer. Com uma depressão, eu consigo. Mesmo estando, eu consigo. Mas o que acontece? Rede de apoio, né? O curso, o curso em si, ele é uma grande rede de apoio. É mais um ingrediente da tua rede de apoio. Sim. Né? Então, eu acho que ele tá uma entrega muito boa, assim, sabe? Particularmente, me dediquei bastante e vejo que tá tendo bastante retorno. Então, tô super feliz, né? Com essa nova realidade. Não, e é um programa mesmo que até quem já é magro, eu acho que pode... Sim. Vai aprender eu tenho muito. Clientes que estão comigo no consultório, mesmo assim, adquiriram o curso para ter, tipo assim, deixar como base, sabe? Sim. Tipo assim, quero dar uma olhada lá naquela parte que ela falou sobre isso, né? Enfim, tá bem e tem incrível. Isso daí. Eu aprendi muitas coisas no curso, até como ler rótulos, prestar atenção quando você vai no mercado, fazer escolhas. E várias coisas muito legais, né, Dani? Tá bem você bom. Colocou ali todo o seu amor e muito conhecimento. Coloquei tudo que eu tinha para a pessoa entender que é possível emagrecer e se manter magro. Porque é essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento que vai te conduzir ao resultado e principalmente se manter no resultado. Isso é importante, né? Isso aí. Então é isso, eu acho que a gente falou bastante. Você quer deixar um recadinho final? Eu queria deixar, então, para quem está nos ouvindo aí, quem quiser virar a chave para o autocuidado, né? O primeiro passo para isso é você criar, se empoderar da sua identidade, né? De quem você é, o que você quer para sua vida, o que você quer para sua jornada e quem é a pessoa que você quer viver nesse mundo. Quem é a pessoa que você quer entregar para esse mundo? Uma pessoa que está feliz em ser quem é
ou uma pessoa que está distante disso? É o que eu falei. Eu acredito que se você não chegou no objetivo que você quer, é porque a estratégia não foi adequada. Mas, se eu tiver ao alcance de você, se a minha rede chegar ao seu alcance, se fizer você despertar uma viradinha para o autocuidado, eu atingi meu objetivo. Obrigada, Laís. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, dividir tanto conhecimento, é sempre maravilhoso estar com você, eu Obrigada. adoro. E obrigada a vocês que assistiram, até o próximo.